Agora vamos falar sobre modelos de aplicar o intraempreendedorismo, né? Aqui nós temos 5 modelos de como aplicar o intraempreendedorismo. Aqui nós temos esses 5 modelos e se nós observarmos aqui nesse quadrante, né, nesse gráfico, na linha de baixo nós temos nível de envolvimento, onde ele vai do baixo para o mais alto, né? E no outro eixo nós temos tempo de envolvimento, onde também ele vai do menor ao maior tempo de envolvimento. Então aqui nós vamos começar então com um nível de envolvimento mais baixo e o tempo de envolvimento também menor, que ele é o quê? O programa de ideias. O que seria um programa de ideias? Esse passa, então, aqui a nós falarmos sobre essas ferramentas que nós temos de como aplicar o intraempreendedorismo nas empresas. E o programa de ideias nada mais é do que nós estipularmos alguns times para propor ideias novas, né? Então nós vamos buscar problemas que nós temos na empresa para solucionar, ou se não, simplesmente propor algo novo, algo que alguém viu ali que, nossa, olha, se nós fizermos dessa forma, seria diferente. E isso cabe ao intraempreendedor também sempre propor novas ideias e também propor esses programas dentro das empresas, né? Onde nós sempre visamos ao potencializar essa empresa através dessas novas ideias, né? E a outra seria daí onde nós estamos evoluindo aqui no tempo de envolvimento, que seria um envolvimento um pouquinho maior, seria o hackathon. O que seria um hackathon? Né? O hackathon, ele vem, né, de uma questão de programação, né, onde tudo começa, mas ele é uma maratona com um tempo determinado ali para propor soluções, né? Então isso é algo que é muito bom, muito plausível e muito rápido de você ter uma resposta. Então, vamos aí citar um exemplo. Nós temos um desafio dentro de uma empresa, a empresa ela tem um problema, talvez vamos supor, uma logística. Olha, ela está com um problema na logística. Então, ela está com dificuldade de entregar do ponto A para o ponto B. Então, nós vamos lá, definimos qual é o problema, juntamos essa turma dentro da empresa e vamos gerar esse hackathon. Então, são divididos em equipes ali dentro, onde cada equipe vai propor uma solução para que aquilo seja resolvido, né? Então, isso é uma forma de um hackathon, né? Essa é de uma forma mais simples e existem diversos e N números de formas de realizar hackathons. Mas hoje, nas empresas, isso é realizado de forma bem enxuta, dessa forma, como eu disse, mas também podendo não só ter pessoas internas e talvez, por que não, pessoas externas também da empresa propondo essas soluções, né? E depois, para um tempo de envolvimento um pouco maior, nós temos Design Sprint, né? Que é uma ferramenta muito boa e muito fácil de nós utilizarmos, mas também exige um nível de responsabilidade muito grande pelo intraempreendedor. E por quê? Porque nós voltamos lá na nossa habilidade, que é a habilidade de planejamento. Porque quando a gente fala de um design sprint, é quando nós temos um problema a ser solucionado e ele basicamente nós dividimos o problema em etapas, como o mapear o problema. Então nós vamos depois entender e mapear tudo, como ele acontece, onde ele acontece. Nós temos todas essas informações desse problema. Posteriormente, nós vamos esboçar uma ideia. O que seria esboçar uma ideia? Nós vamos começar a desenhar a solução da ideia. Começar a pensar como nós podemos mitigar esse erro, talvez, né? Ou esse problema. E o próximo passo seria uma decisão, que seria qual caminho nós vamos seguir, qual solução nós vamos pensar, né?
E depois disso que nós temos, nós partimos para um protótipo. O que seria o protótipo? Nós já vamos desenhar essa solução de uma forma inicial para que nós possamos testá-la, né? Para que nós possamos, de repente, já começar a rodar algo no sentido de como nós vamos solucionar isso. E daí, depois desse protótipo, nós vamos testar, né? Então, nós pegamos esse protótipo e nós vamos testar. Então, voltando ao nosso exemplo lá, da logística, por exemplo. Eu tenho um problema para levar a minha entrega do ponto A ao ponto B. Então, eu vou mapear qual é esse problema que eu tenho, né? O porquê que por que não está sendo efetivo essa minha entrega do ponto A ao ponto B. Depois, eu vou esboçar essa ideia. Talvez, será que é porque a carga de carro é muito lento e de moto eu consigo fazer mais rápido? Então, se é uma carga, se ela é pequena, cabe na moto? Não cabe? Então, se ela cabe, ótimo. Então, vamos tentar entregar de moto. Já é uma decisão. A gente decidiu, então, trocar e substituir aquela rota, em vez de carro, por moto, né? Então, isso é uma decisão. Vamos prototipar. Então, nós vamos fazer testes. Então, nesse teste, a gente pega aquela rota e vai entregar de moto, né? E esse é um teste, e depois nós vamos pegar desse teste, nós vamos compilar os dados e ver se foi efetivo ou não. E apesar desse exemplo que eu estou utilizando ser um exemplo muito simples, né? Mas é só elucidativo para que você possa entender que a diferença disso daqui, existe uma grande diferença, que é quando a gente fala de design sprint, ele é realizado na semana, né? Então, você começa a mapear o problema, de repente, numa segunda, e na sexta-feira você tem que ter um resultado, né? Você tem que mostrar o quanto foi efetivo, mesmo que seja algo não tão substancial, mas você tem que ter um resultado a ser apresentado, porque, afinal de contas, nós estamos falando sobre tempo, né? Então, nós temos que mostrar essa efetividade, que também é o papel do intraempreendedor, mostrar justamente isso dentro desses projetos, que é essa efetividade. Então, nós começamos a mapear um problema no início da semana, onde no fim da semana nós temos algo a mostrar a alguém, né? Ao nosso superior, e falar: olha, nós tínhamos um problema X, nós testamos isso, nós fizemos isso, e nós chegamos nesse resultado, e agora continuamos, paramos, e assim vamos realizando esses designs sprints de forma sucessivamente. Isso é algo que não é feito uma ou duas vezes, isso é feito recorrente, porque nós sempre temos que buscar melhorias continuamente, né? E agora nós iremos cair aqui para o outro lado do nível do envolvimento, que é um pouco mais alto, que é a nossa aceleração ou jornada de inovação. Nesse ponto, nós temos um nível de envolvimento mais alto. E o que significa o nível de envolvimento mais alto? Nós trabalhamos não só com mais pessoas, mas também por mais tempo, né? Então, o exemplo do design sprint, por exemplo, é algo de uma semana. O hackathon é algo também a gente pode fazer 2, 3 dias. O programa de ideias é algo que não tem um tempo determinado, mas também ele pode ser simplesmente de repente, uma caixa de sugestão ali para ser analisado por alguém. Então, não tem um tempo determinado para a pessoa estar ali. Já uma aceleração ou jornada de inovação, sim. Ali, você tem que ter as pessoas sempre presentes naquele momento. Por isso que o nível de envolvimento passa a ser mais alto. Então, aqui nós temos que ter dias específicos justamente para que algumas pessoas ou até toda a empresa esteja presente, para que nós pensarmos em soluções para a empresa, né? Para nós pensarmos como nós vamos realizar algo. E essa jornada, normalmente, é feita e conduzida por mentores, que são pessoas que têm mais expertise na área,
para solucionar aquele problema, né? Então você vai encabeçar um projeto e você pega essa pessoa, ela vai até a empresa e ela vai realizar todo esse processo, toda essa jornada por um período aí um pouco mais longo do que o normal, né? A gente está falando aí de repente, 1 mês de trabalho, 2 meses de trabalho. Há empresas, hoje grandes empresas, que existem essas acelerações e jornadas de forma recorrente. Acontece durante o ano todo. Então você fecha uma data, 2 datas no mês e isso você faz durante o ano todo. E por último, aqui nós temos, tanto no nível de envolvimento quanto no tempo de envolvimento, os 2 maiores, que são o topo aqui do nosso gráfico, um laboratório de inovação, onde o intraempreendedor também irá fazer toda a diferença, assim como todos os 5 modelos, mas aqui também o intraempreendedor fará muito mais diferença aqui dentro. Que esse laboratório de inovação é algo que você sempre está buscando a inovação. Você está sempre propondo. Esse é o papel do laboratório de inovação, que é você sempre buscar algo mais disruptivo, buscar algo mais novo, né? Não simplesmente trabalhar com os problemas que existem, como no exemplo que nós usamos do Design Sprint, por exemplo, né? Ou do Hackathon, né, onde você tem um problema a ser solucionado. Aqui não. O laboratório de inovação e passa a ser diferente. Ele passa a ser propositivo, que é, vou buscar algo novo, o como que eu consigo inovar, o como que eu consigo transbordar essa novidade dentro da empresa e também que ela possa ser efetiva para que a gente possa colocar talvez no mercado um produto novo, um serviço novo talvez. Então por isso que o laboratório de inovação ele exige não só um nível de envolvimento muito alto, mas também o tempo de envolvimento muito alto de toda a empresa. E aqui então nós passamos a ter todas esses 5 modelos onde o intraempreendedorismo ele é aplicado, né? Ele efetivamente faz parte desses 5 modelos, né? Então, recapitulando aqui, nós temos o programa de ideias, Hackathon, Design Sprint, aceleração ou jornada de inovação e laboratório de inovação. Nesses 5 quadrantes que nós temos aqui, o intraempreendedor ele é uma peça e uma chave fundamental para o desenvolvimento de qualquer solução que sairá dessas 5 ferramentas que nós temos aqui, né? O intraempreendedor ele é fundamental para que toda essa roda consiga girar. E eu espero que você se aplique em todas elas, né? Porque afinal de contas a tua habilidade será fundamental para o desenvolvimento dessas ferramentas e modelos a serem aplicados talvez na tua empresa. Se na tua empresa ainda não existe nenhum desses modelos aplicados para a solução tanto de problema ou de ideia nova, está aí uma grande oportunidade para você levar para a empresa, né? Mostrar essa outra visão. Afinal de contas, faz parte também do teu core agora de intraempreendedor propor novo, propor a novidade, né? Então, se na tua empresa de repente não tem um programa de ideias, basta você chegar lá e falar: olha, estou aqui com uma ideia, eu queria implementar um programa de ideias, né? Para que a gente possa potencializar ainda mais a nossa empresa, né? Ou se não, se você está lá, você viu um desafio que existe na tua empresa, um problema, propor um design sprint, né? Como que a gente consegue solucionar esse problema de uma forma mais efetiva, mais rápida, mais eficaz, né? E isso é o papel do intraempreendedor, é o teu papel e é o que você, e eu sei, vai passar a fazer a partir de agora também.